Fala galerinha, belezinha? Então vamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Hoje sobre a matéria de farmacologia, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho dos antihipertensivos, tá? Como eles trabalham, como eles funcionam, tá bom? Vamos dar alguns exemplos práticos de alguns antihipertensivos. Mas antes da gente ir para a matéria de antihipertensivos, a gente tem que entender primeiro o que é hipertensão, tá bom? Então vamos para os nossos slides, são poucos slides, hoje vai ser mais explicação, tá bom? Então vamos lá. Puxando aqui. Então aqui. Então antihipertensivos, tá bom? Mas antes vamos falar da nossa pressão arterial, tá ok? O que é essa pressão arterial, tá bom? A pressão arterial é o sangue, a força do sangue que exerce nas artérias, tá bom? Então, o nosso débito cardíaco, né, a nossa contração cardíaca, ela lança essa quantidade de sangue, né, através das nossas artérias para irrigar o nosso corpo, certo? E a pressão que nós verificamos é essa pressão dentro da artéria, tá? Então, a pressão arterial, ela é uma pressão que o sangue exerce dentro da parede das artérias. E por si só, as artérias elas têm uma elasticidade, tá ok? Então, o que ela aguenta, o que nós chamamos de complacência arterial, tá bom? Então, essa complacência é o quanto ela consegue se esticar e manter aquela pressão, tá bom? E hoje, hipertensão é uma doença muito, mas muito comum, tá bom? Nos brasileiros, é uma doença crônica, tá? Então, quando que é diagnosticada uma pessoa com hipertensão? Primeira coisa, vamos olhar a nossa pressão arterial sistólica. A nossa pressão arterial sistólica ela tem que ser maior do que 140 milímetros de mercúrio, tá ok? Mas ela tem uma observação, ela tem que ser persistente. Não pode ser uma vez, aumentou, depois abaixou, por exemplo, no momento de estresse, no momento de atividade física intensa, subiu, e depois ela baixou. Não, ela tem que se manter maior, né, do que 140. A mesma coisa, milímetros de mercúrio. A mesma coisa, nós temos a pressão arterial diastólica. A pressão arterial diastólica, ela tem que ser maior do que 90 milímetros de mercúrio, certo? Então, e também ser persistente, ok? Então não é qualquer elevação da pressão que a gente pode considerar uma hipertensão, ok? Então, como que essas pessoas desenvolvem hipertensão? Qual é a etiologia? Qual é a causa da hipertensão? Hoje, a hipertensão ela tem duas causas, tá ok? Eles têm fatores genéticos e fatores ambientais, tá? Então, os fatores genéticos são aqueles que são herdados, tá ok? São aqueles que eu recebo do pai, da mãe, do avô, da avó, em toda a sua linhagem, tá ok? Então, pode-se ter fatores genéticos e também fatores ambientais. Como assim, professor? Que fatores ambientais você está falando? Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, falta de exercício físico, uma dieta desregulada, ok? O sedentarismo em si, né? E eu posso dizer para vocês que 90% da hipertensão hoje nós chamamos de hipertensão essencial ou hipertensão primária. Então, 90% das pessoas hoje que têm hipertensão, nós chamamos de hipertensos primários ou uma hipertensão essencial. Mas o que significa isso? Que não se sabe direito as causas, ok? A gente não pode definir com certeza, com 100%, que é uma, vamos supor, que foi o cigarro, que foi a bebida, que foi a dieta. Lógico que elas contribuem, mas a gente não pode dizer com certeza que isso foi ocasionado por determinado fator ambiental, certo? Então, isso nós chamamos de hipertensão essencial ou hipertensão primária. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Nesse slide, que vocês estão vendo aí agora, ele está escrito assim, pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Isso é extremamente importante, tá bom? A gente memorizar, decorar, guardar para o resto da sua vida e mais 30 dias depois, tá bom? O que isso representa? Vamos lá, pressão arterial é igual débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a força com que o coração contrai. O coração, então, faz um débito cardíaco, ele tem um débito para mandar sangue para fora do coração através das artérias, tá ok? Então, esse débito cardíaco é a força da contratilidade do coração, tá bom? Que influencia diretamente na pressão. Se o coração, isso eu já vou explicar
mais para frente também, mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês. O que representa? Quando o coração tem um débito fraco, nós podemos dizer que esse paciente, podemos associar isso a uma hipotensão. Quando o coração tem um débito cardíaco muito elevado, ele sobe a pressão. Tá bom? Por exemplo, em situações de estresse, onde é ativado o sistema simpático, que é o sistema alerta, que nós vamos falar depois, o que o sistema simpático, sistema nervoso autônomo simpático faz? Ele faz aumentar a contratilidade do coração. Então, se eu tenho aumento da contratilidade do coração, eu tenho aumento da pressão arterial. Tá bom? E a mesma coisa a resistência vascular periférica. No nosso corpo existem inúmeros vasos periféricos que irrigam a periferia, que depois retiram através das veias e levam para a circulação central. Né? Então, essa circulação periférica, né, vascular periférica, ela recebe bastante sangue. E se a gente faz o quê? Se a gente faz uma vasoconstrição desses vasos periféricos, a gente diminui o fluxo na periferia e, por consequência, aumenta o fluxo dos órgãos centrais. Tá bom? Por exemplo, uma droga chamada de noradrenalina, tá bom? Que também é um hormônio, tá ok? A noradrenalina, o que ela faz? Ela faz uma vasoconstrição periférica. Tá? Fazendo essa vasoconstrição periférica, eu diminuo a quantidade de sangue que tem na periferia e aumento a quantidade de fluxo de sangue nos órgãos centrais. Tá bom? Então, isso influencia diretamente. Então, eu posso dizer que a pressão arterial ela é influenciada por débito cardíaco e resistência vascular periférica. Tá bom? Esses são os locais onde os fármacos vão agir, os fármacos antihipertensivos, no débito cardíaco e na resistência vascular periférica. Tá ok? Então, vamos falar um pouquinho agora da atuação dos antihipertensivos. Né? Aonde que esses antihipertensivos vão atuar? Tá bom? Existe no nosso corpo o que nós chamamos de reflexo baroreceptor ou baroceptor. Prefiro baroreceptor, tá bom? Eles são os reflexos mais rápidos para subir a pressão. O que acontece? Tá ok? No reflexo baroreceptor, nós temos baroreceptores no seio carotídeo, no pescoço e no arco aórtico. E o que eles representam? O que são esses receptores? Eles são receptores da elasticidade, tá ok? Quando o coração faz o débito cardíaco e o sangue se lança para fora do coração, o arco aórtico, assim que sai da artéria aorta, a aorta ela faz um arco, tá bom? Que vai se ramificar. Nesse arco e no seio carotídeo, no pescoço, tem esses receptores. E esses receptores, ele recebe a mensagem da elasticidade que essa parede arterial está fazendo. Tá bom? E isso influencia, porque ele mede essa pressão e ele tenta regular essa pressão o mais rápido possível no corpo. Tá bom? Então ele tem fatores que influenciam bastante nesse reflexo baroreceptor. Tá ok? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o volume de sangue está muito alto, quer dizer que a artéria está fazendo um grande esforço na elasticidade. Tá bom? Quando ela tem um grande esforço, significa que o débito cardíaco está aumentado. Tá bom? O volume está aumentado. Se eu aumento o volume, eu aumento a pressão arterial. E eu aumento a elasticidade na parede da artéria. No caso, os baroreceptores. Tá bom? Então, com isso, o nosso corpo vai ativar meios para diminuir essa pressão arterial. Tá bom? E também o que nós chamamos de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você fala, meu Deus, isso é de comer ou de passar no cabelo? Né? Eu vou tentar explicar para vocês mais para frente, tá bom? Mas o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um pouco mais lento do que o sistema baroreceptor, tá ok? Então, vamos aqui ao nosso próximo slide, tá bom? Falar agora propriamente dos antihipertensivos. Esse slide, ele é bem clássico, tá ok? E tem o cálculozinho lá, ó. Pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, você está vendo que tem nesse PA igual DC vezes RVP, tem algumas setinhas para baixo, né? Porque se eu abaixo o débito cardíaco ou abaixo a resistência vascular periférica, eu tenho a diminuição da pressão arterial, certo? Então, galera, o que isso representa para nós, tá bom? Representa onde as drogas vão atuar efetivamente. E nós temos algumas classes de drogas que nós podemos chamar de antihipertensivas, tá ok? Então, nós temos a classe dos diuréticos, a classe dos simpatolíticos, dos vasodilatadores, dos bloqueadores do canal de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que nós chamamos de ECA,
e os 6 antagonistas do receptor de angiotensina 2, tá bom? Esse número 6 aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do nosso... Hoje, nessa aula, a gente não vai falar dos diuréticos, tá bom? Porque os diuréticos, eles são... Eu preciso de uma aula separada só para explicar eles, ia ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Mas guarda ele aí que nas próximas aulas a gente vai estar falando desse diurético, tá bom? Então vamos falar aqui, só recapitular aqui os baroreceptores, né? Os baroreceptores, eles vão atuar no sistema nervoso autônomo, tá? No simpático, aquele que deixa a gente alerta, vamos supor, numa situação de urgência, tá bom? Ele inibe a resposta simpática. O que ele vai fazer? Se eu inibo a resposta do sistema nervoso simpático, eu inibo essa contratilidade, essa contração da periferia, né, da resistência vascular periférica, e diminuo também o débito cardíaco. Se eu tenho diminuição do débito cardíaco e diminuição da resistência vascular periférica, que é isso, uma vasodilatação, eu diminuo a pressão arterial, ok? Então isso acontece de forma mais rápida no corpo do que o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? E só para a gente não perder o raciocínio, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, primeiro, o que é a renina? A renina é uma substância secretada pelo rim, tá bom? Que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, tá ok? Então, se eu inibo a renina, eu impeço que a angiotensinogênio se transforme em angiotensina 1, tá ok? Depois, mais para frente, eu vou explicar isso. E a angiotensina, por sua vez, tá? Ela vai ser... Nós temos uma das medicações, tá? Que é os inibidores da ECA, que inibem. A ECA, ela auxilia na transformação de angiotensina 1 para angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, a gente não tem o aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, por consequência, a vasodilatação periférica, e a gente não consegue subir essa pressão. E eu vou falar mais para frente também, tá bom? E a aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio, galera, que ele é secretado pelo córtex suprarrenal, tá? Aquele chapéuzinho que fica em cima do rim, tá bom? E o que ele faz no corpo, tá ok? Ele aumenta o volume, né? Ele faz a recaptação do cálcio e transforma, ele puxa, na verdade, esse líquido que estava fora para dentro do vaso, então aumentando o volume. Então pela entrada e saída de cálcio da veia, tá? Da parede, da membrana, a gente consegue ter o aumento da contração, tá bom? E também ele faz, vamos dizer assim, ele puxa o líquido para dentro do vaso, aumentando o seu volume, tá ok? Então isso vai fazer o quê? Vai realizar uma vasoconstrição e vai também fazer uma eliminação renal, tá bom? De água. Então vamos explicar um pouquinho mais agora dos diuréticos, tá bom? Perdão, os diuréticos não, dos simpatolíticos, tá ok? Então vamos lá para os simpatolíticos, né? Qual que é a ação dos simpatolíticos? Eu até já expliquei isso. Os antihipertensivos simpatolíticos, né, eles vão inibir, né, com que o sistema simpático atue de forma correta. Né? O que o sistema simpático faz? Ele faz vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca e a liberação de noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea. Tá? Com isso, a gente fica muito alerta, tá bom? Mas o antihipertensivo, então, ele vai bloquear, tá bom? A ação simpatolítica do sistema nervoso simpático. Se eu tenho a diminuição do sistema nervoso simpático atuando, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma diminuição do tônus muscular, né? O que é isso? O tônus muscular que estava contraído, ele vai estar mais relaxado. Tá fazendo vasodilatação, eu diminuo o volume nos órgãos centrais. Com isso, eu tenho a diminuição do débito cardíaco, tá ok? Se eu diminuo o débito cardíaco, eu também diminuo o volume. E também eu tenho a diminuição da liberação da noradrenalina pela medula suprarrenal, tá? Pela glândula suprarrenal. Então, se eu tenho a diminuição da noradrenalina, do débito cardíaco e do tônus muscular, eu tenho a nossa diminuição da nossa pressão arterial, tá bom? E quais são os exemplos dessa medicação? Nós temos, eu vou dar 2 exemplos, tá bom? De cada, para ficar legal. Nós temos a metildopa e a clonidina, tá ok? Metildopa e a clonidina.
Então, vamos falar um pouquinho de outra medicação chamada, que nós chamamos de beta-bloqueadores, tá bom? O que o beta-bloqueador faz no corpo? No coração, tá bom? Nós temos um receptor que nós chamamos de B1, beta 1, tá bom? O que esses receptores fazem? Eles recebem mensagens para aumentar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade do coração, tá bom? E também produzem a renina, tá ok? E eles também produzem a renina, tá? Então, o que isso vai representar para a gente? Se eu inibo os receptores beta 1 do coração, do vaso, ele não vai conseguir aumentar a frequência cardíaca e também vai diminuir a contratilidade, tá bom? Se eu diminuo o débito cardíaco, eu diminuo a pressão arterial, tá? Então, os beta-bloqueadores, eles inibem da membrana, tá bom? Do coração, dos vasos do coração, que se liga em determinadas substâncias que vão aumentar a frequência cardíaca e a contratilidade. Então, inibido, eu tenho a diminuição da frequência e a diminuição da contratilidade do coração. Com isso, a gente tem a diminuição da pressão arterial, tá bom? Como exemplo de beta-bloqueadores, nós temos os que terminam em ol, tá? Propanolol e o atenolol. Sendo ele, o propanolol, ele não é uma droga seletiva, tá ok? Ele vai agir em todos os receptores. E já o atenolol, ele é beta 1 seletivo. Então, ele vai atuar somente nos receptores de membrana, tá? Beta 1, que é o que diminui frequência, quer dizer, diminui ou aumenta, se ele estiver inibido, ele diminui. Se ele estiver excitado, ele aumenta essa frequência cardíaca e a contratilidade, tá bom? Nós temos também vasodilatadores, tá ok? De ação direta. O que são esses vasodilatadores de ação direta? Tá bom? Ele vai estimular a liberação do nosso corpo de óxido nítrico, tá bom? E o óxido nítrico, ele faz uma vasodilatação. Ele faz vasodilatação, inclusive, de vasos grandes, de grande calibre, tá ok? Faz vasodilatação periférica, mas também, por consequência, faz vasodilatação central, de alguns vasos centrais, tá bom? Quando eu digo vasos centrais, eu quero dizer vasos de maiores calibres, que estão mais perto dos órgãos vitais, tá ok? E qual é o nome dessa medicação? Essa a gente usa muito no meio hospitalar, tá bom? Que é o nitroprussiato de sódio, tá? E o que ele faz? Ele dilata a arteríola e a veia. Dilatando a arteríola e veia, a gente tem uma vasodilatação, eu diminuo a resistência vascular periférica. Diminuindo a resistência vascular periférica, eu diminuo pressão arterial, tá ok? Então, sempre tudo vai estar associado. A pressão arterial é igual débito cardíaco para resistência vascular periférica. Se eu diminuo ou resistência ou débito, ou os dois, eu tenho diminuição por consequência da pressão arterial, tá ok? E vamos falar de mais um, então, dos nossos dos bloqueadores de canal de potássio, tá ok? Nós temos alguns bloqueadores de canais de potássio que a gente utiliza, mas eles bloqueiam indiretamente o canal de cálcio, porque o sódio e o cálcio e o potássio, eles têm que ficar se movimentando para dentro e para fora, né, da membrana, para ter a excitação para fazer vasoconstrição ou vasodilatação, tá ok? Para o nosso coração fazer a sístole, a diástole, enfim, para os nossos neurônios, tá bom? Para se excitarem, depois para ficarem mais relaxados. Então, tudo depende do cálcio e do potássio com relação à célula, da excitação ou inibição. Então, se eu inibo o canal de potássio, eu também inibo o canal de cálcio, tá bom? E a entrada de cálcio na célula promove vasoconstrição na musculatura lisa, tá ok? Com isso, eu diminuo essa pressão que ia chegar naquele vaso, ou diminuindo a pressão arterial, tá? Então, vou traduzir para vocês. Se eu impeço o potássio de sair, eu também impeço o cálcio, tá bom? Com isso, diminuindo a pressão, fazendo uma vasodilatação. Porque essa saída de cálcio e entrada de potássio faz vasoconstrição. E uma das medicações mais comuns que nós temos, como exemplo, é o minoxidil. Tá? O minoxidil ele bloqueia o canal de potássio. E o minoxidil também causa um efeito, se ele causa vasodilatação, ele causa por consequência, ele causa uma irrigação maior naquele local e vai também propiciar o aumento de cabelo.
tá ok? Principalmente em mulheres, tá bom? Eu já vi que vocês colocam no shampoo, né? Tal, para queda de cabelo, para crescer. Então, tá aí a explicação do porquê que ele nasce cabelo, porque ele favorece a irrigação daquele couro cabeludo, tá bom? E um dos exemplos de bloqueadores de canal de cálcio que nós temos é o verapamil, tá? Que também serve como antiarrítmico, tá? Mas isso é outro papo para a gente conversar. Também serve como antiarrítmico, tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu já adiantei para vocês, mas agora vamos parar um pouquinho dele. Pessoal, o angiotensinogênio, tá? É uma substância que fica no rim, no fígado, perdão, no rim não. E nós temos a liberação da renina. A renina, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o angiotensinogênio e vai transformar ele em angiotensina 1, tá ok? Então, angiotensinogênio, renina, transforma ele em angiotensina-gênio 1. Para que haja um efeito grande de vasoconstrição no corpo, aumento de débito cardíaco, o angiotensina-gênio 1 ele precisa se transformar em angiotensina-gênio 2, tá ok? E o que vai transformar esse angiotensinogênio 1 em angiotensinogênio 2? Tá bom? É o que nós chamamos de ECA, enzima conversora de angiotensina. Tá? Então ele precisa da ECA para transformar 1 em 2. Por quê? A angiotensina 2 ela faz uma vasoconstrição, tá bom? Periférica, ele aumenta a produção de aldosterona, tá bom? Ele aumenta o débito cardíaco, então ele aumenta a pressão. A angiotensina 2, ela aumenta a pressão arterial, tá bom? Agindo em vários locais. Se eu inibo a angiotensina 2, eu inibo com que se formem, que façam esses efeitos no coração. Aumento da contratilidade, do débito, aumento da vasoconstrição periférica. E com isso, inibido, eu tenho o aparecimento de uma hipotensão, né? Eu abaixo essa pressão, tá ok? Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente controle a pressão arterial. Tanto que o mais comum de todos, tá? É o que termina em ipril, captopril e enalapril, tá bom? Então, galera, o captopril e o enalapril, eles inibem a ECA de transformar angiotensina-gênio 1 de angiotensina 2, tá? Angiotensina 1 de angiotensina para angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, tem diminuição do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular periférica por vasodilatação, tá ok? E nós, por consequência, uma normalização da pressão. Então nós temos muita gente que utiliza do captopril, né, para poder baixar essa pressão, tá bom? E mais um exemplozinho para a gente finalizar essa aula de hoje. Eu sei que é bastante coisa para vocês estudarem, né? E isso é muito bom. Eu espero que vocês estão entendendo. Se não entenderam, perguntem aí. Eu vou responder assim que vocês perguntarem. Perguntem no grupo que nós temos, tá? A gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Nós temos, pessoal, outra medicação chamada de antagonista de angiotensina 2. São medicações que vão ser antagonistas à angiotensina 2. Por quê? O que é isso? Nós temos a angiotensina 2, nós temos os receptores da angiotensina. Quando nós estamos falando do sistema renina-angiotensina, onde nós temos inibição de ECA, não tendo ECA, a angiotensina 1 não forma a angiotensina 2. Então eu tenho diminuição da angiotensina 2. Mas mesmo assim elas conseguem se formar, tá ok? Em menor quantidade. Agora, o antagonismo, o que vai acontecer? No antagonismo ao receptor, aqui nós temos a angiotensina 2, aqui o receptor. Outra medicação, né, outra droga, vai se ligar, impedindo com que a angiotensina 2 se ligue no seu receptor e faça seu efeito. Tá? Então, com isso, eu tenho a diminuição da angiotensina 2, e impeço com que a angiotensina 2 se ligue no seu receptor de angiotensina. Então, eu trabalho dessa forma, né, inibindo de dois lados. Eu diminuo a quantidade, né, de angiotensina 2, com, por exemplo, o captopril, e com os chamados de losartana, né, ou valsartan, que termina com tan no final, tá bom? Ele vai inibir que a angiotensina 2 se ligue no receptor de angiotensina.
Então, eu quebro essa cadeia. Se eu quebro que a angiotensina se ligue, eu tenho a diminuição da resistência periférica, diminuição do débito cardíaco e a diminuição da aldosterona, tá bom? A aldosterona ela não vai conseguir mais recaptar esse cálcio, tá bom? E também não vai conseguir puxar para dentro do vaso aquele líquido que estava no meio intersticial, extracelular, tá? Então, diminuindo o volume, eu diminuo a pressão arterial, tá bom? Pessoal, essa aulinha de hoje foi isso, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fico total à disposição nos comentários, no grupo, para poder responder vocês. E é com muito carinho, tá bom, que eu faço essas videoaulas. Na próxima aula a gente vai falar da classe dos diuréticos, por que o diurético abaixa a pressão, mas eu creio que vocês já tenham um pouco de noção sobre isso, tá bom? Então, galera, fiquem com Deus e eu tô aqui para o que vier, né, para o que vocês precisarem. Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.